Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde, se cuidando, né? Que é o mais importante em tempos de pandemia que nós ainda estamos vivendo. E hoje nós vamos iniciar o livro do terceiro bimestre da disciplina de Geografia. O nosso livro é o capítulo... deixa eu ver aqui... Capítulo 9, ele vai falar sobre as regiões do Brasil. E aí, o livro, antes de falar um pouco sobre cada região, ele vai definir o que é uma região. E aí eu vou pedir para vocês abrirem o livro lá na página 64, para a gente sublinhar isso junto, porque é importante, antes da gente definir as regiões, né, quais são as regiões do Brasil, a gente entender o que são regiões, tá? Abra aí o livro de vocês na página 64 e nós vamos sublinhar o segundo parágrafo, tá? Que tá escrito assim: a região é um espaço com características em comum. O que são características, gente? Características são semelhanças, né, que elas têm em comum, coisas que elas têm em comum. Pode ser temperatura, pode ser o tipo de solo, né? Pode ser se é uma região litorânea ou não. Então ela vai as regiões, elas vão agrupar um espaço com características em comum, como elementos naturais e culturais. E aí o livro vai falar sociais e econômicos também, tá? As regiões são definidas com o objetivo de compreender um aspecto e verificar como ele está organizado. Então as regiões, elas vão servir para organizar, né, algo. Nesse caso, nós estamos falando sobre as regiões do Brasil. Então, as regiões do Brasil, elas servem para a gente organizar, né, o Brasil. O Brasil, gente, ele é um país enorme, né? E aí na página, um pouquinho mais à frente, na página 67, a gente consegue ver o mapa do Brasil e aí a gente vê o tamanho da extensão territorial do Brasil. Por isso, houve a necessidade, né? E sempre há necessidade da gente separar também outros países por regiões, que aí a gente agrupa, né, as regiões que têm características parecidas, como a gente viu, né, que é a definição de região, e a gente consegue estudar melhor sobre essas regiões, observando as características que elas têm em comum, quais estados fazem parte daquela região específica, e aí fica mais fácil para a geografia estudar uma área quando ela está dividida em regiões. Deu para entender até aí? Moleza, né? E aí o nosso livro, ele vai falar durante todo esse capítulo, capítulo 9, sobre as regiões que o Brasil é dividido. O nosso país, ele é dividido em 5 regiões. Como eu falei, o nosso país é um país com um território bem grande e por isso a gente conseguiu dividir, né, os geólogos conseguiram dividi-lo em 5 regiões. São elas, ó, coloquei aqui no meu quadro, tá aí no livro de vocês também, na página 67. Nós temos a região Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. E aí, como o nosso livro falou, as regiões, elas vão agrupar estados que tenham características semelhantes. Então, os estados da região Norte vão ser estados que têm algumas características parecidas, né? Tanto fisicamente, tanto socioeconomicamente. Isso acontece na região Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste também, tá, gente? E aí a gente fala até sobre a questão de temperatura, né? A gente tá passando por uma onda de frio, né, essa semana passada. E essa semana tem sido semanas geladas no nosso inverno.
E a gente consegue ver que tem uma região no nosso país em que as temperaturas são muito baixas. Vocês conseguem identificar, que vocês viram aí nos jornais, nos telejornais, na televisão, na internet? Vocês sabem qual região é essa? Que tem as características muito baixas? E aí? Sabem? Para quem não sabe, é a região sul. E aí entra o que a tia Amanda falou, né? Na região sul são agrupados estados que têm essa característica em comum, que são estados que é uma região fria. E nesses estados as temperaturas costumam ser muito baixas no inverno. Então é uma característica da região sul. E cada região ela vai ter a sua característica. O livro ele vai destacar as características marcantes de cada estado. Características climáticas, socioeconômicas, características físicas, né, daquele lugar. O livro vai destacar isso no decorrer do capítulo. Mas o que eu quero hoje, na aula de hoje, que nós vamos dividir essa aula em 2 aulas, mas o que eu quero na aula de hoje? Eu quero mostrar para vocês os estados que fazem parte de cada região. E eu quero que vocês entendam que as regiões, elas agrupam estados que têm características semelhantes, tá? Isso é bem importante da gente ressaltar, quinto ano, porque é uma característica principal das regiões. Na página 67, aí o mapa, ele dividiu, abre aí seu livro na página 67, e o nosso mapa ele está dividido em regiões. E o livro está destacando as regiões, os estados que fazem parte daquela região. A primeira região, a região norte, ela está em verde, gente. Vamos dar uma olhada aí nos estados que fazem parte dessa região. Eles estão em verde, bem destacados pra gente. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados que fazem parte dessa região. E aí logo após tem a região nordeste, que está num rosa mais escurinho, né? A região nordeste também agrupa alguns estados. Aqui, ó, nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estados pertencentes à região nordeste. Temos o centro-oeste, que tem 3 estados mais o Distrito Federal, tá? Que fica ali na meioca, né? No meio ali do mapa do Brasil, de laranja. Temos o Sudeste, que é onde nós moramos, né? Que o Rio de Janeiro ele faz parte da região Sudeste. E a região Sudeste ela é formada por 4 estados, tá? Rio de Janeiro, que é o que a gente mora, e mais 3 estados, São Paulo, Minas e Espírito Santo. E por último a região Sul, que foi a região que eu falei, que é uma região característica por ter temperaturas frias no inverno. A região Sul ela é formada por apenas 3 estados e ela fica lá na pontinha do nosso mapa. Como eu falei com vocês, no decorrer do capítulo 9, o livro ele vai dando algumas características dessas regiões, dessas 5 regiões que pertencem ao território brasileiro, que pertencem ao Brasil. Eu vou pedir para que vocês leiam com atenção, tá? Essas páginas, façam as atividades propostas, são poucas atividades, mais leitura mesmo, sublinhem, gente, é importante, super importante a gente destacar as partes que a gente acha relevante, igual a gente fez na aula de história semana passada. Então, é importante a gente destacar essas partes, porque na hora da prova elas nos ajudam muito e a gente lembra do dia que a gente estava lendo e tudo mais. Então é muito bom a gente destacar as partes que a gente acha importante pra gente fazer o nosso cronogramazinho de estudo, né? Que vocês já estão grandes e a gente já consegue fazer isso. Eu vou colocar no plural as páginas que são para vocês lerem e responderem, mas basicamente é da página 63 até a página
77. Tia Amanda, quanta página! Mas vocês vão ver que é mais leitura. Na verdade, é muito mais leitura, tá? A atividade mesmo tem uma coisa ou outra só pra gente poder fixar o conteúdo. A gente viu no bimestre passado essas regiões divididas com a Caatinga, o Cerrado, lembram disso? A gente conseguiu observar em quais regiões tinham a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal. Então a gente vai dar uma revisada nisso. As regiões pra gente já estão bem definidas, eu espero, né? Porque a gente já conseguiu visualizar elas um pouquinho mais a fundo no bimestre passado e nesse bimestre nós vamos aprofundar um pouco mais, tá bom? Deem uma olhada nas páginas para vocês não esquecerem, da 63 a 77, para vocês poderem fazer. E, gente, como atividade de história, hoje, dia 25 de agosto, é comemorado o Dia do Soldado. E aí, como atividade avaliativa, eu estou passando uma pesquisa para vocês, prestem atenção. Vocês vão fazer uma pesquisa no caderno de história sobre o Dia do Soldado. Como surgiu o Dia do Soldado? Porque nós temos um dia para homenagear o soldado, né? Vocês vão fazer essa pesquisa, escrever no caderno. E na nossa próxima live, na semana que vem, na segunda-feira, na nossa próxima live de segunda-feira, nós vamos falar sobre a pesquisa de vocês. Um vai complementar a pesquisa do outro, por isso que é importante todos fazerem. E mais importante ainda, gente, é porque vale ponto, tá? Então na live eu vou perguntar quem fez, vou anotar o nomezinho bonitinho, nós vamos discutir um pouco sobre esse assunto no começo da live e vamos dar continuidade à nossa live de língua portuguesa, que é na segunda-feira, tá bom? Eu espero que vocês façam a pesquisa no caderno de história e espero que vocês façam também atividade no livro de geografia. Tá, quinto ano? Um beijo pra vocês e até amanhã na nossa live de matemática. Já deixa o material separado, que amanhã é a nossa live de matemática. Um beijo e até a próxima aula.